Oi, essa é a aula 2 de contabilidade. Nela, eu vou trabalhar um pouquinho melhor aquilo que a gente viu na primeira aula, que foi um balanço patrimonial. A gente viu um balanço bem simples, assim, foi só um exemplo mesmo para vocês verem o que era. Agora a gente vai ver um pouquinho melhor alguns detalhes desse demonstrativo, que é um dos mais importantes do curso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, uma coisa que eu também falei na aula passada, é que a gente vai fazer os registros contábeis para pessoa jurídica, digamos, para a organização, e não para a pessoa física que é a proprietária da organização. Na aula passada eu dei um exemplo de uma lojinha de bolo, certo? Se você é o único proprietário dessa loja, é claro que se a loja vai bem, você vai estar feliz. Só que o dinheiro e o registro é da loja, não seu. Depois, se a loja está fazendo dinheiro, você pode fazer uma transferência de recursos para você sócio. Mas sócio, proprietário é uma coisa e a entidade, a pessoa jurídica da empresa, da organização, o que quer que seja, é outra. Isso é o que se chama princípio da entidade. Tudo bem? Você não pode tratar a organização e o proprietário dela como a mesma coisa. São entidades diferentes. Dito isso, a gente vai ver o balanço patrimonial da entidade. E o balanço patrimonial é uma das demonstrações mais importantes porque ela mostra um retrato do que está acontecendo com a organização em um determinado momento. Ela não é um fluxo, ela não mostra o fluxo, ela mostra o estoque, ela mostra aquilo que a organização tem naquele momento em cada conta, em termos de obrigações e direitos. Eu sei que isso é um pouco complicado, vocês nunca viram, né, um balanço direito, então a gente vai entrar direto num exemplo, assim, que eu vou mostrar para vocês. A gente vai elaborar em cima desse exemplo ao longo dessa aula. Só que eu gostaria que vocês observassem o seguinte, ó. Essa é a tabela parecida com aquela que a gente fez na aula passada. Todo balanço é assim. Do lado esquerdo estão os ativos. Do lado direito estão o passivo e o patrimônio líquido. Lembrando que ativos são os bens e direitos que a empresa tem. E passivo são as obrigações que ela tem com terceiros. E o patrimônio líquido são as obrigações que ela tem com os sócios. Tudo bem? O ativo, como eu falei, como são bens e direitos, geralmente o que está lá são contas que representam isso para a empresa. Só uns exemplos que estão aí. É caixa, quer dizer, a quantidade de dinheiro mesmo que a organização tem. Imóveis, quer dizer, se ela é dona de algum tipo de terreno, geralmente tem uma conta chamada terreno. Mas, sei lá, imóveis em geral, se ela é dona de um prédio, se ela é dona de. Ou se ela alugasse o prédio em que ela tem a sede, por exemplo, essa conta talvez não existisse no balanço. Mas se ela é dona do imóvel, tem uma conta imóvel. Aí, estoque, se ela compra material para vender, isso é um bem que ela tem lá. Veículo, se ela é dona de um carro, o que quer que seja. Títulos a receber é um negócio interessante, porque se a empresa tem alguma duplicata, se ela tem alguma nota promissória para receber, isso é um direito que ela tem. Mas tem vários outros aí, mercadorias em geral, clientes, né? Se ela faz adiantamento para cliente, o cliente está devendo dinheiro para ela, tudo isso são bens e direitos. Agora, o passivo são basicamente as obrigações que ela tem para pagar com terceiros. Aí a gente tem várias contas aí que se enquadram nisso. Contas a pagar, quer dizer, pode ter uma conta para pagar, seja por um, sei lá, um fornecedor. Se for uma conta para pagar com fornecedor, geralmente tem uma conta chamada fornecedores no passivo. Você pode ter conta pagar de, sei lá, com o governo, conta de luz, enfim, salários. Se tiver que pagar salário para os seus empregados aí e ainda não pagou, não fez o desembolso, você coloca lá nas suas obrigações, impostos a pagar, financiamento, é todo tipo de obrigação que a organização tem para com terceiros. O patrimônio líquido, a gente viu no exemplo da aula passada, que quando a nossa empresa, lá, que no caso era uma loja, foi fundada, todo o dinheiro para a fundação dela veio dos sócios. E aí a gente colocou uma conta que eu chamei de dinheiro dos sócios, e depois eu falei que aquilo era o patrimônio líquido, e coloquei lá. Por que isso, né? Bom, o proprietário está colocando... Lembra, eu falei, a organização, a empresa, o que quer que seja, pode ser vista como um sistema fechado. Se você colocou recursos lá, eles vão para algum lugar. E se você está gerando recursos lá, eles também vão para algum lugar.
não tem geração espontânea de dinheiro, não tem geração espontânea de recursos. Se você está comprando estoque de matéria-prima, estoque de material, é porque você usou o dinheiro que veio de algum lugar. Se o dinheiro veio do bolso do sócio, a organização está criando uma obrigação para com o sócio. Em geral, a gente coloca isso na conta patrimônio líquido. O capital demonstra isso, demonstra o quanto os sócios colocaram na empresa ou na organização que quer que seja. Como esse capital, essa conta capital, a gente já vai ver no fim da aula algumas tipificações de capital, né? Sei lá, genericamente, não é uma coisa para se preocupar, eu vou colocar só por curiosidade, assim. Mas geralmente quando você mantém você funda uma empresa, você subscreve capital e taca lá no patrimônio líquido capital e boa. Como é que esse capital muda, né? Como é que o patrimônio líquido se altera? Bom, se a organização gera lucro, esse lucro é o quê, né? Para quem é o proprietário desse lucro? Em geral, se eu vendo bolos, por exemplo, como no nosso exemplo anterior, eu vou gerar caixa e esse caixa pode ser reinvestido na empresa. Eu posso comprar um veículo com o caixa gerado pela minha venda de bolos. Aí eu aumento meu ativo veículos. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso aumentar o dinheiro no bolso do sócio. Se eu aumento o dinheiro no bolso do sócio, eu estou aumentando a obrigação que a empresa tem para com o sócio. Então, lucros afetam o patrimônio líquido. Dessa mesma ideia, prejuízos também afetam o patrimônio líquido. A gente vai gastar bastante tempo vendo isso. Mas basicamente é isso. O que muda o patrimônio líquido? Subscrição de capital, quer dizer, o sócio resolve dar mais dinheiro. Se os sócios que resolvem tirar o dinheiro da empresa. E lucros e prejuízos acumulados, né? Se a nossa organização está gerando caixa, esse caixa é da organização, mas a organização pode ter alguma liberdade para decidir o que vai fazer, né? Pode reinvestir na empresa, enfim, ou pode distribuir para os proprietários, que são os caras que colocaram dinheiro lá desde o começo, aumentando assim o patrimônio líquido e, porventura, depois pode fazer a distribuição desse dinheiro. A gente vai aprender a fazer tudo isso. Beleza? Bom, agora que eu já falei resumidamente de tudo, né? Vamos ver mais formalmente cada um desses tópicos que eu falei, só que em forma de bullets aqui. Então, ativo são os bens e direitos da entidade, expressos em moeda. Lembrando, por uma questão de conservadorismo, a gente só coloca coisas que são realmente expressas em moeda e materiais, né? Pô, o valor de uma marca, se você tem uma marca consolidada ou da sua reputação, são ativos da sua empresa, mas eles não vão estar no balanço. Quer dizer, eles são direitos, bens, pensa como quiser, são coisas que têm valor, mas só que elas não são quantificáveis. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe no futuro, especialmente quando a gente entrar em contato com alguns dos princípios contábeis. Então, por conservadorismo, eu não vou colocar lá uma coisa cujo valor não é claro, não tem materialidade, né? Muito bem. Então, como exemplo de ativo, a gente tem caixa, bancos, imóveis, carro, o que quer que seja, equipamentos, se as minhas máquinas tiverem algum tipo de valor, mercadorias, sejam elas em transição ou seja matéria-prima. Quer dizer, se eu faço meus bolinhos na minha loja de bolo e eu ainda não vendi, os bolos que estão lá para serem vendidos são bens que a organização tem, então são ativos. Títulos a receber, sejam notas promissórias, o que quer que seja, cliente, quer dizer, eu vendi para o cliente ainda não me pagou. Tudo bem, eu tenho direito a receber um valor, é um ativo para mim. Sempre no lado esquerdo do balanço patrimonial, sempre do lado esquerdo, aqui, vamos voltar, sempre do lado esquerdo do balanço patrimonial. Passivos são as obrigações que a organização tem para com terceiros, e isso é importante, para com terceiros. Por exemplo, contas a pagar, títulos a pagar, eu tenho que pagar uma promissória, eu tenho que pagar alguma conta, um fornecedor me deu a matéria-prima, me deu uma peça, me deu alguma coisa, eu ainda não, já está no meu estoque, quer dizer, eu já coloquei no meu ativo, eu ainda não paguei para ele, então eu tenho uma obrigação lá com o meu fornecedor, quer dizer, não saiu do meu caixa, então a matéria-prima que entrou não teve uma redução de ativo como contraprestação. Então, se eu não paguei com dinheiro, eu tenho que aumentar minhas obrigações.
Tudo que entra na minha organização é pago ou com recurso ou com obrigação, certo? Seja ela para terceiros, seja ela para sócio. Mas eu pago com recurso ou pago com promessa. Se eu pagar com promessa, eu coloco lá fornecedores ou contas a pagar, depende da natureza da minha promessa. Salários a pagar é uma promessa que eu estou fazendo para os meus funcionários. Ó, não te paguei ainda com dinheiro, mas eu estou registrando essa obrigação que eu tenho aqui no meu balanço. Impostos a pagar é uma promessa para o governo. Ó, eu ainda não paguei, mas está lá, eu tenho essa obrigação. Hipoteca, mesma coisa, só que com imóveis. Todos os elementos do passivo estão do lado direito. Então, do ativo estão do lado esquerdo, o passivo está do lado direito. Finalmente, patrimônio líquido. Patrimônio líquido, assim, coloca, né, a definição no livro, que é a diferença entre o valor do ativo e do passivo. Eu não gosto de pensar assim, porque isso algebricamente está correto, é verdade. Só que eu gosto de pensar no que ele quer dizer para a gente. O patrimônio líquido é uma obrigação que a organização tem para com os proprietários dela, para com os sócios. Então, é dinheiro que o sócio colocou, é dinheiro que a empresa gerou o caixa pertence a quem, né? Se ela não reinvestiu, tal, sobrou lá, ela vai para o patrimônio líquido. É interessante que quando você compra uma ação de uma empresa qualquer, na Bolsa de Valores de São Paulo, você virou sócio dela, certo? Você está comprando um pedacinho desse patrimônio líquido, só que não é o patrimônio líquido contábil que você está comprando. Existe uma diferença entre valor de mercado e valor de book, né? Valor patrimonial. Eu vou falar disso mais para frente um pouquinho quando eu for falar. Isso não está nos tópicos da matéria, mas eu vou falar um pouquinho de ações. Porque a ação é um pedacinho da empresa que você tem. Suponha que no nosso exemplo da loja de bolos, né, a gente subscreveu lá um capital para pagar, para financiar a nossa loja de bolos. Suponha que eu não tivesse aquele dinheiro. Eu podia ter falado, ó, quem quer ser meu sócio? Eu te dou um pedacinho de papel que vale 1/10 da minha empresa. E a pessoa vai lá e paga aquele valor que você precisa. Por que ela faz isso? Porque ela espera que a empresa gere lucros e caixa e que depois distribua e repague aquilo que ela investiu. Então, a ação nada mais é que isso, é um pedaço de, não é mais papel, é eletrônico, mas é um pedaço de papel dizendo que você é dono de um pouquinho da empresa. Então, no começo, é o patrimônio líquido. Depois, esses papéis começam a ter um valor que descola do valor do patrimônio líquido. Essa é a diferença entre preço de mercado, valor de mercado, e valor patrimonial, book value. Como que o patrimônio líquido muda? Bom, o valor dele muda de acordo com os investimentos que os sócios fazem, com a distribuição de recursos que a empresa faz de volta para os investidores, né, para os sócios, e com os lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Se a organização vai acumulando lucros, isso vai aumentando o patrimônio líquido. Se ela vai tendo prejuízos, isso vai dilapidando o patrimônio líquido. Então, isso colocado como equação fundamental do patrimônio. Né? O ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, ou o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. É fundamental, porque mesmo a gente com o ensino fundamental consegue entender esse negócio. Não é tão complicado, né? Você tem um sistema fechado. O dinheiro entrou, ele foi para algum lugar. Se o dinheiro entrou e foi para algum lugar, ele vai estar lá dentro. Então o ativo vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Se eu gerei algum recurso, ele também tem que ir para algum lugar. Então ou ele vai ser usado para pagar promessa, ou ele vai ser usado para voltar para os meus proprietários. Né? Então, ativo é igual a passivo mais o patrimônio líquido. Acontece do ativo ser, aliás, do passivo ser maior que o ativo? Acontece. Quando isso acontece, o patrimônio líquido fica negativo. Ou seja, se minhas obrigações para com terceiros são maiores do que todos os meus bens e direitos, o sócio meio que está descoberto lá. Né? O sócio está devendo para alguém. Então a gente chama isso de passivo a descoberto. O patrimônio líquido negativo tem esse nome, passivo a descoberto. Acontece? Acontece. Quando eu olho para o meu banco de dados, tem um banco de dados que a gente de finanças trabalha para fazer pesquisa, que é bem popular, chama Economática. Quando você olha lá na Economática, tem um monte de empresa que tem, pelo menos em algum período, patrimônio líquido negativo. Isso dificulta um pouco para a gente fazer pesquisa, porque tem que saber como lidar com isso de alguma forma. Mas está lá. Acontece? Acontece. Quando o passivo é maior que os ativos, ou seja, quando a gente deve para terceiros mais do que todos os bens e direitos que a organização tem. Beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo de como formar, né, um balanço de uma empresa que está começando. A gente vai fazer bastante isso e nesse exemplo eu vou deixar claro para vocês aqui algumas das dificuldades que a gente vai ter, né, que a gente vai encontrar justamente para fazer essa contabilização.
A gente vai ver várias dificuldades ao longo desse curso, né? Espero que com o tempo elas sejam bem ilustradas. Então, ó, eu vou desenhar aqui uma tabelinha. Eu ainda estou aprendendo a lidar com essa lousa digital. Eu comprei uma para o curso, né? E não sei direito usar esse treco, beleza? Vamos lá, ó. Como a gente tem a nossa tabelinha aqui, né? Como eu coloquei antes para vocês, do lado esquerdo vão os ativos. Deixa eu colocar aqui. Estou usando uma régua para vocês terem ideia quão sofisticado está a minha escrita aqui. Beleza. Aí. Aqui vem aí toda a régua para escrever como se eu fosse uma criança de primeira série. Ativos. E aqui vem os passivos, né? Geralmente escreve no singular, tá? Passivo mais patrimônio líquido. Já está melhor, né? O ativo foi mais feio. Então vamos lá. Constituição da Alfenas com capital subscrito e integralizado em dinheiro no valor de 4.000. Para onde vai esse dinheiro? O que está acontecendo, certo? Primeira coisa, quem está pondo esse dinheiro são os sócios, ó, capital subscrito. Quando ele fala integralizado, o que ele quer dizer é que os caras pagaram e já entregaram o dinheiro. A integralização significa que o dinheiro entrou. Porque podia acontecer dos sócios prometerem, eles falarem assim, eu vou pagar, e não pagarem. Aí não houve integralização de capital. Mas nesse caso houve. Então eu vou vir aqui e vou escrever, né, patrimônio líquido, só que eu vou escrever só PL. E aqui eu vou colocar uma conta de... Ups, ficou feioso aqui. Capital, beleza? Qual vai ser o valor do capital? Vai ser 4.000. Agora, por alguma razão, os zeros... Eu já tinha feito um teste antes de fazer essa aula. Quando eu vou escrever número aqui no PowerPoint, os zeros ficam muito ruins. Muito bem. Como ele integralizou, esse dinheiro foi para algum lugar. Foi para onde? Foi para o caixa. Caixa, 4.000. Beleza? Beleza. Então, é isso que eu coloco aqui. A gente teve uma conta de patrimônio líquido. No livro ele deixa claro que está... Isso é no patrimônio líquido mesmo, né? Esses slides aí não estavam deixando. Então você vê. À esquerda... Opa, risquei aqui. À esquerda a gente tem o ativo, o caixa aumentou em 4.000. À direita a gente tem passivo e patrimônio líquido. No caso, a minha conta de capital subscrito, que está no patrimônio líquido, aumentou em 4.000. Beleza? Próxima conta. Teve uma aquisição de um edifício por 1.200. Pagamento efetuado à vista. À vista. O que a gente vai fazer então? Ó, se eu tive um pagamento de 1.200 por um edifício, pagamento efetuado à vista, o que vai mudar aqui? Vou ficar voltando aqui para minha letra de criança, beleza? Mas acho que é legal fazer isso aos pouquinhos. Se eu tivesse na aula, eu faria isso na lousa. O que aconteceu? Eu comprei um edifício, certo? Se eu comprei um edifício, eu vou ter uma conta aqui. Eu tenho um bem, imóveis. Perdão pela letra, beleza? Eu vou ter uma conta chamada imóveis no valor de 1.200. E eu paguei à vista, certo? Se eu paguei à vista, eu vou não ter mais 4.000, eu vou ter 4.000 menos 1.200. Minha nova conta, caixa, está no valor de 2.000 e são 2.800. Beleza? Então, como eu comprei um imóvel à vista, eu tinha 4.000, gastei 1.200, agora tenho 2.800. Qual é o total dos ativos ainda? Ó, total. Qual é o total dos ativos aqui? É 4.000. Qual é o total do passivo mais patrimônio líquido? É 4.000. Isso é essencial. O total de ativos tem que ser igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. Agora eu vou escrever em cima das tabelas anteriores para ficar menos feio, beleza? Também porque agora, essa é a primeira dificuldade. Ó. Se eu quiser fazer balanço sucessivamente, eu vou ter que ficar apagando sempre uma conta anterior, né, que nem aqui, era 4.000. Aí eu vou ter que riscar, né? Não é mais 4.000, é 2.800. E agora eu tenho imóveis de 1.200. Não parece muito inteligente, porque eu não vou conseguir registrar
o que aconteceu em cada período do tempo. Eu tenho agora, essa tabelinha aqui, mostra o retrato da organização pós compra desse imóvel. Mas se eu quisesse saber como é que ela era antes, eu não saberia. O que eu posso fazer é ter vários balanços. Eu posso ter balanços sucessivos. Isso é uma estratégia para a gente organizar a empresa. Ou eu posso criar um outro mecanismo que a gente vai ver também, que chama Razonete. Eu vou ensinar ele porque é uma forma importante de pensar. Não porque seja a coisa mais útil do mundo numa empresa, mas é porque existe o livro de Razonetes. É importante que vocês saibam o que é, mas é que é muito importante aprender a pensar assim. Então vamos lá. Comprei um edifício de 1.200, pagamento feito à vista. Meu caixa foi de 4.000 para 2.800 e minha conta imóveis subiu de 0 para 1.200. Beleza. Agora comprei materiais junto ao fornecedor pelo valor de 2.000. Esse exemplo, aliás, perdão, está no livro, viu? Ele coloca o exemplo bonitinho, coloca lá as datas, e eu cortei tudo, cortei data, cortei nome da empresa, porque eu quero que a gente não se distraia com, fala lá que o pagamento é feito pelo senhor Almeida, eu não quero perder tempo com isso, eu quero que a gente pense nos lançamentos para aprender a fazer. Então vamos lá, a gente comprou material junto aos fornecedores pelo valor de 2.000. Não está dizendo aqui nesse texto, só que não foi pago com dinheiro, beleza? Vai ser pago com promessa, a gente vai pagar com a promessa de que eu vou pagar com dinheiro no futuro. O que eu vou mudar aqui? Olha, se eu tenho meu balanço nessas condições no momento anterior, e agora eu vou comprar materiais, eu venho aqui e escrevo estoque de materiais. Aqui não cabe, né? Materiais. Estoque de materiais. Qual o valor que ele falou que ia pagar? É 2.000. Vou voltar lá. 2.000. Comprou 2.000. Eu venho aqui e coloco 2.000. Beleza? 2.000. Tem que caprichar. Eu estou escrevendo numa mesa instável também. Digamos que o meu home office não é muito... Não é bem um home office. É uma mesa que mexe aqui. Fica bem ruim. Mas vamos lá, vamos junto que vai dando certo. O que aconteceu então? Eu aumentei o meu ativo. Eu não tenho mais 4.000, eu tenho 6.000. 6.000. Porque eu coloquei bens aqui. Como que eu paguei meus fornecedores? Eu paguei com promessa. Eu não paguei com dinheiro. Fornecedores. Quanto? 2.000. Beleza? Tudo bem? É esse o lançamento que eu estou descrevendo aqui. Eu comprei 2.000 de matéria-prima, ou materiais, né? Materiais em geral, estou pensando em matéria-prima, mas materiais. E eu paguei com promessa, beleza? Então como é que fica nosso balanço? Fica assim, certo? Não mexi no meu caixa, só mexi no caixa quando eu comprei um imóvel. Agora não mexi no meu caixa. Isso aqui está tudo em milhar, beleza? Então 2.800 são 2.800.000. Mas beleza. Não mexi no meu caixa, agora paguei com promessa. Foi 2 milhões na real, né? Tá escrito 2.000 aí, mas são 2.000 em milhar, 2 milhões. Que eu estou devendo agora para os meus fornecedores. Agora, vamos ver um outro lançamento. É a venda de uma... aquisição de um veículo, verdade. Venda de uma parte do edifício é a operação 5. Agora a gente vai comprar um veículo à vista por 200.000, né? 200 em milhar. Como é que a gente faz isso olhando para esse balanço? Onde vai entrar esse veículo? O veículo é um direito ou é uma obrigação? O veículo ou um bem, né? O veículo é um bem, certo? Deixa eu tirar a papelada aqui. Perdão, senhores. Pronto, ver se eu consigo escrever mais bonitinho aqui com a mesa digitalizadora apoiada numa superfície mais estável. Então, o veículo é um bem, beleza? Então, ele é ativo ou é um passivo? Ele é um ativo. Eu venho aqui e escrevo, não adiantou nada. Veículos. Meu Deus, que coisa horrível. Veículos, beleza? Qual o valor do veículo? É 200, né? 200.000. Eu venho aqui e registro.
200. 200. Beleza? Como é que eu paguei esse veículo, né? O veículo foi comprado à vista. Se ele foi comprado à vista, eu venho aqui e subtraio desses 2.800 o valor do veículo, que é 200. Então deixa de ser 2.800, passa a ser 2.600. Beleza? Então é isso que a compra do veículo à vista por 2.000 faz. É isso aqui. Olha o retrato da minha empresa no momento. Eu tenho agora 2.600 no caixa. Eu estou falando de 2.600, mas vocês entenderam que é 2.600.000, beleza? Então, 2.600 no caixa, 1.200 de imóveis, materiais no valor de 2.000 e agora eu tenho um veículo de 200. Total, 6.000. Meu passivo, eu tenho uma obrigação para com meus fornecedores que me forneceram esses materiais no valor de 2.000 e os sócios me deram 4.000. 4 milhões, né? Tá, os últimos 3 zeros estão cortados porque a gente tirou daqui. Só para simplificar a tabela. Tudo bem? Mexeu então no valor do ativo, do total, né, do ativo e do passivo nessa última aquisição do automóvel? Não, não mexeu. Quando mexeu? Mexeu quando a gente comprou o material e o dinheiro entrou na nossa obrigação para com os fornecedores. Agora, vamos para a quinta operação. Então vamos para a quinta operação. A quinta operação é a venda de um pavimento só dos imóveis. Vamos voltar aqui. A gente vê que os imóveis tinham o valor de R$ 1.200. Uma suposição que tem nessa parte do exercício é que o nosso imóvel tem só 2 andares e que a venda vai ser feita em relação a um pavimento só. Beleza? Só o pavimento superior. Ou seja, de 1.200 a gente vai ter uma redução de 600 no nosso custo. Agora, atenção que aqui no livro eu faço... Aqui eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente em relação ao livro. No livro, a venda é feita no valor de 800, não de 600. Eu já vou mostrar isso, mas vamos lá. Se eu estou vendendo um pavimento, meus 2 pavimentos estão registrados aqui por 1.200. Eu estou vendendo um pavimento, então cada pavimento custa 600. Então isso aqui vai cair, não vai mais ser 1.200, vai ser 600, beleza? 600. E se eu vendi esses 600, né, eu reduzi meus imóveis de 1.200 para 600, só que entrou em algum lugar esse dinheiro, certo? Quando eu vejo aqui, ó, ele foi pago com promessa, ó, ele foi pago com uma nota promissória. Essa nota promissória vai entrar no caixa? Não, porque não é dinheiro, certo? Ela vai entrar em alguma outra conta. A conta que a gente vai colocar aqui chama títulos a receber. Beleza? Então a gente tem agora uma redução da conta imóveis de 1.200 para 600 e um aumento dessa conta títulos a receber que não existia de 0 para 600. Aí o total do ativo e o total do passivo mais patrimônio líquido permanecem idênticos. Aí eu faço uma pergunta: o que teria acontecido se eu tivesse vendido esses imóveis, esse imóvel, né, esse pavimento superior, não por R$600, mas por 800? 800 mil, né? Lembrando, né, tá em mil aqui. Mil. O que teria acontecido? O que teria acontecido é que eu teria registrado a redução na conta imóveis do mesmo jeito que eu registrei aqui, beleza? De 1.200 para 600. Eu teria registrado no títulos a receber 800 e eu teria registrado um lucro pela venda de imobilizado que teria vindo para o meu patrimônio líquido. Beleza? Então, eu teria, voltando, se eu tivesse feito essa venda por 800, essa conta aqui, a imóveis, permaneceria exatamente como está. Teria ido de 1.200 para 600 porque eu vendi um pavimento só, e aqui a gente sempre vai registrar. Eu estou antecipando já o capítulo 3, beleza? Que a gente vai ficar vendo isso no capítulo 3 bastante tempo. A gente vai registrar então sempre aqui por custo histórico. Nos títulos a receber, a gente ia colocar o dinheiro que a gente ia receber, e aí a gente ia colocar um lucro pela venda de imobilizado. Era 600 que valia, a gente vendeu por 800, então o lucro era de 200. O meu total de ativo e o total de passivo e patrimônio líquido seriam de 6.200. Eu estou falando isso porque isso está no livro, beleza? É assim que está no livro. Mas voltando ao nosso exemplo, eu simplifiquei. O que eu estou fazendo aqui é a venda de pavimento, um pavimento só, que não foi pago com dinheiro, foi pago com promessa.
Era 1.200 que eu tinha de imóveis, vendi um pavimento, então foi de 1.200 para 600. Esses 600 não entraram no meu caixa, 600 entraram na minha conta títulos a receber. O total de ativo e o total de passivo mais patrimônio líquido nessa simplificação que eu estou fazendo permanecem os mesmos. No livro vocês vão ver que está um pouquinho diferente porque houve uma venda com lucro. Beleza? Então tá. Agora, pagamento de 1.300, 1.300.000 a fornecedores. Por que eu vou pagar 1.300.000 para os fornecedores? Porque os fornecedores tinham no passado aceitado uma promessa minha, certo? Eu paguei meus materiais aqui, certo? Com promessa, beleza? Agora eu vou transformar parte dessa promessa em dinheiro. O que vai acontecer? Eu vou ter que tirar do caixa e vou pagar meus fornecedores, certo? Então, o dinheiro vai sair do caixa e vai entrar pro bolso dos fornecedores. E é isso que a gente vai fazer aqui. Beleza? São 1.300. Então eu vou tirar 1.300 do caixa e vou colocar 1.300 no bolso dos meus fornecedores. Então, vamos lá, eu tinha 2.600 no caixa, 2.600 menos 1.300 que eu vou pagar vai dar 1.300, certo? Então esse caixa vai passar a ser de 1.300. Então aqui vai ser 1.300. E eu devia 2.000 para os meus fornecedores. Agora eu vou pagar 1.300. Quanto eu ainda devo para os meus fornecedores? Bom, se entrou 1.300 no bolso deles, eu ainda devo 700. 2.000 menos 1.300. Beleza? É isso que eu registrei aqui. Então o dinheiro saiu do caixa e entrou no bolso dos fornecedores. Agora eu tenho menos dívida com meus fornecedores. Meu total do ativo e total do passivo agora se alteram, né? Eu tinha um total de 6.000, agora eu estou pagando. Voltando aqui. Eu tinha um total de 6.000, agora eu estou pagando 1.300 para os meus fornecedores, eu vou ter um total de 4.700. Então eu reduzi o ativo e reduzi o passivo. Beleza? Tenho menos capital de terceiros, menos obrigações para com terceiros no meu balanço registrado aqui. Por que eu tenho menos obrigação? Porque eu extingui essa obrigação com dinheiro. Tranquilo? Saiu do caixa. Vamos para a sétima operação. Recebimento de 400 como parte da venda do edifício. Lembra que a gente vendeu o edifício e ao invés da gente receber dinheiro, a gente recebeu promessa? Né? A gente recebeu uma promessa, títulos a receber. Então, aqui eu vou receber, desses 600 que eu tinha direito, receberei 400, beleza? 400. Então, dessa promessa de 600, 400 vão deixar de ser promessa, vão passar a ser verdade. Esses 400 vão entrar onde? No meu caixa. Então agora eu vou ter 1.300 mais 400, beleza? Ups. 1.300 mais 400 vai ser 1.700. E aqui eu vou ter títulos a receber, eram 600, agora eu vou tirar 400 disso aqui. Então, meu títulos a receber vai ser igual a 200. Beleza? É isso que eu coloco aqui. Minha conta caixa mudou, né? Eu ganhei dinheiro, meus títulos a receber mudaram, eu agora tenho menos direito, eu tenho mais dinheiro. Muda o total de ativo e o total de passivo? Não, não muda nada, porque eu só tive uma mudança na composição do meu ativo, mas eu não entrou nada novo, beleza? Tranquilo. Então, vamos rever isso aqui. A gente viu nessa aula. Isso é só uma representação gráfica, né, de como seria um balanço. Então, a gente sabe que o ativo está à esquerda, o passivo está à direita, o patrimônio líquido está à direita. Quando o ativo é maior que o passivo, os sócios têm riqueza. Quer dizer, o que está dizendo isso? Não está falando que existe riqueza própria. A ideia é que a gente tem obrigações para com terceiros e a gente tem obrigação para com os sócios. Só que os bens e direitos da empresa são maiores que as obrigações que a gente tem para com terceiros. Então, o que sobra dos bens e direitos que não são obrigações para com terceiros são supostamente recursos dos sócios. Beleza?
Essa é a situação que a gente vai ver ao longo do curso com muito mais frequência. A situação em que o passivo é menor que o ativo. Tranquilo? Então o patrimônio líquido é positivo. Acontece situações em que o ativo é igual ao patrimônio líquido, ou seja, quando o passivo é igual a zero. Esse foi o primeiro momento de quando a gente abriu a loja de bolo, né? Quer dizer, não tem obrigação para com terceiro, todo o dinheiro que entrou na empresa veio dos sócios, não tem nenhum terceiro na jogada, não tem fornecedor, não tem salário a pagar, não tem imposto a pagar, não tem nada. Todo o dinheiro que está lá é dos sócios. Então o ativo é igual ao passivo. Mais patrimônio líquido porque o passivo é igual a zero. Então o ativo é igual ao patrimônio líquido, beleza? Situação rara, né? Geralmente o passivo não é zero. Ao longo do curso a gente vai ver situação praticamente nenhuma em que o passivo é zero. Só a situação mesmo que está abrindo uma empresa, está compondo ela e a gente está vendo o que está acontecendo quando os sócios colocam dinheiro e ainda não, ela não está rodando. Beleza? Aqui não tem dívida, não tem obrigação para o terceiro. Se o patrimônio líquido é igual a zero, o ativo vai ser igual ao passivo. Que situação seria essa? Seria uma situação em que a gente abre uma empresa e não coloca nenhum centavo de capital próprio. A gente pega 100% do nosso dinheiro emprestado do banco. E aí pega adiantamento aí com cliente, fornecedor, com fornecedor, enfim. Quer dizer, você não está bancando, sócios não tem nada. Todos os recursos, né, da organização vieram de terceiros. Beleza? Situação mais esquisita ainda, mas que existe, como eu comentei com vocês, é quando o passivo é maior que o ativo, ou seja, as obrigações para com terceiros são maiores que os bens e recursos da organização. Nessa situação, o patrimônio líquido é negativo, beleza? Essa situação é que se chama de passivo a descoberto. Quer dizer, como se os sócios estivessem devendo aí, né, para os terceiros. Tudo bem? Situação em que o. Essa aqui é um pouco mais esdrúxula ainda, quando o passivo é maior que o ativo e a empresa não tem ativo. Beleza? Aí nessa situação, todo o patrimônio líquido vai ser basicamente alocado para os terceiros, né? Ou seja, a organização não tem nada, não tem nenhum bem, não tem nenhum direito. A única coisa que a organização tem é obrigação para com terceiros. Se ela tem obrigação para com terceiros, essa obrigação, a contraprestação dela vai ser alguma coisa que os sócios têm que fazer. Ou seja, o passivo é igual ao patrimônio líquido. Esse caso é tão esdrúxulo, a gente não vai ver, nesse curso a gente não vai ver nenhuma situação assim. Eu nunca vi uma situação assim. Deve ter, mas eu nunca vi, beleza? Para finalizar, vamos falar um pouco de só conceituação de capital, só para ilustrar aí, algumas das coisas que a gente conversou. Olha, em geral, a gente vai chamar o capital só com o nome capital, que é aquela conta do patrimônio líquido. Mas só para diferenciar, caso vocês vejam na vida, existe esse conceito de capital nominal, que é, no nosso exemplo lá da lojinha de bolo, é justamente o investimento inicial que os proprietários fizeram quando a empresa foi aberta, quando ela foi registrada. Esse capital, que na época, na primeira aula eu chamei de dinheiro dos sócios, depois eu falei, esse aqui é o patrimônio líquido, dentro do patrimônio líquido ela deveria ser chamada de capital, mais especificamente o nome dela deveria ser capital nominal. É o investimento inicial, né, o dinheiro que os sócios colocam para que a organização comece a rodar. Capital próprio basicamente é o patrimônio líquido. Ele é o capital inicial, né, o capital nominal, mais a sequência de lucros e prejuízos acumulados. É interessante esse capítulo porque ele está antecipando algumas coisas. Assim, eu falo, lucros, prejuízos acumulados, vocês não têm obrigação de saber isso, certo? Porque eu ainda não ensinei para vocês como apura lucros e prejuízos. A gente vai aprender isso. As coisas são vistas de uma forma um pouco em espiral nesse curso, que eu acho que é uma forma pedagógica interessante. Você vê as mesmas coisas em níveis diferentes. Então a gente está trabalhando aqui, por isso que já desde a primeira aula eu já quis mostrar o que era um balanço. Agora a gente já viu o que era balanço na primeira aula, aqui a gente está vendo um pouquinho mais a fundo o que é balanço. Aí na aula relativa ao terceiro capítulo, que é a próxima,
a gente já vai ver como faz lançamentos de forma um pouco mais precisa, beleza? A gente vai subindo de nível. É, de qualquer forma, os lucros e prejuízos acumulados vão para o nosso patrimônio líquido. Quando eu somo a sequência do capital inicial com todos os lucros e prejuízos acumulados ao longo de um determinado período contábil, eu tenho aí o conceito de capital próprio. Capital de terceiros, agora, é a ideia de todos os investimentos que vêm de recursos de terceiros, né? Ou seja, é o passivo, beleza? São as obrigações que a organização tem para com terceiros. E o último é o capital total à disposição da organização, da empresa. Bom, é o conjunto total de valores, né, que ela tem. Basicamente é o ativo. É o saldo total de credores mais capital mais lucros acumulados. Tudo bem? Ou seja, é o passivo mais o patrimônio líquido. Tudo bem? De verdade, gente, isso aí é mais uma tipificação assim que está no livro, então eu queria falar, mas para os nossos fins, em geral, só saber que tem uma conta capital dentro da conta patrimônio líquido já é o suficiente. Beleza? Tem um outro exercício resolvido no livro que eu acho que é muito legal que vocês vejam e fiquem familiarizados. Ó, contabilidade, assim, são conceitos novos, são formas novas de pensar e formas novas de fazer registro. Quanto mais exercício vocês fizerem, melhor. Eu vou começar a indicar exercício para vocês já, beleza? A partir de agora, já vou mandar por e-mail para vocês os exercícios e a gente vai começar a fazer vários. Toda vez que puder, vai ter exercício para fazer. Ou exemplos, pelo menos. Tudo bem? Quanto mais exercício vocês fizerem, melhor vocês vão aprender esses tópicos. Eles não são simples, porque vocês nunca viram. Assim, é difícil mesmo. Então fiquem tranquilos, demora um pouquinho para aprender, mas depois que fizer com bastante repetição, vocês vão ver que no fundo isso é fácil. Beleza? Vamos para o capítulo 3.